João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora nós vamos ler o versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém, queridos? Agora nós vamos ler o versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo, não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Os irmãos podem repetir esse versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus queridos, esse era um tempo muito confuso para os discípulos. Por quê? Eles haviam estado exatamente 3 anos com o Senhor, 3 anos e meio mais ou menos, ouvindo seus ensinamentos e vendo grandes milagres. Eles viram, por exemplo, Lázaro sendo ressuscitado. Irmãos, e o milagre, meus queridos, da ressurreição é algo tremendo, né, irmãos? Algo que a gente não vê todos os dias. E eles viram Jesus multiplicar o pão. Eles viram, por exemplo, meus queridos, Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, em toda aquela multidão ali, celebrando a ele, colocando suas roupas no chão, né, suas capas, colocando ali as palmas ali, né, folhas de árvores, para que o jumentinho passasse. Eles viram isso, irmãos. Eles viram, inclusive, Jesus dizer assim: olha, eu vou agora tomar a última ceia com vocês. E aí eles vão para o cenáculo, irmãos, e a coisa mais inusitada acontece. Jesus, ele tira a parte superior da sua roupa, né? Ficou com a parte mais humilde da roupa e pegou uma toalha, né? Cingiu no ombro, pegou uma bandeja e lavou os pés dos discípulos. Eles viram isso. Agora, irmãos, porque era um tempo confuso, porque mesmo diante disso tudo, Jesus disse assim: eu vou morrer. Olha só, irmãos, aquilo que era a esperança deles, aquilo que eles pensavam que realmente seria algo que duraria para sempre, porque a esperança, né, dos judeus era que o Messias chegasse e logo restaurasse o reino, e aí o reino de Israel seria para sempre, o Messias chegaria para sempre. Aqueles que os discípulos achavam que era o Messias disse: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Irmãos, que confusão na mente dos discípulos, né? E isso, irmãos, essa palavra, eu vou para Jerusalém, vou padecer na mão dos ímpios, isso deixou os discípulos desesperados. E quem não ficaria desesperado numa situação como essa? Não é, irmãos? Ou seja, a esperança deles estava dizendo que ia morrer. E aí eu pergunto a você nessa noite: será que você não está passando por uma situação como essa? Você idealizou algo, você projetou alguma coisa e de repente tudo mudou e o seu coração está desesperado. Será que nessa noite essa palavra é para você? Será que nessa noite essa palavra encontra no teu coração um lugar para pousar? Porque certamente, meus queridos, o que os discípulos queriam era um guia para a paz interior. Eles queriam a paz e Jesus os deu. Deu a eles o guia para a paz interior. E nessa noite, irmão, se você está desesperado, se a tua esperança
está por um fio, ou se a tua esperança já morreu, nessa noite o Senhor te dá o guia para a paz interior. Amém, irmãos? Para organizar tudo novamente na sua vida. Amém, queridos? E Jesus, meus amados, ele começa, dando esse guia para os seus discípulos, para que eles encontrem a paz, falando o seguinte: ei, eu tenho consolos para vocês em meio às incertezas, porque os discípulos, eles estavam com o futuro incerto. E agora, o que é que vai ser de nós sem Jesus Cristo? E aí, irmãos, ele começa o guia, da paz interior, já dando um consolo certo, dizendo, o versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, a aflição, ela desorganiza tudo dentro de nós. Não é, irmãos? Quando nós estamos aflitos, tudo aqui dentro se desorganiza. É ou não é, meu irmão? O nosso corpo até responde, porque quando nós estamos aflitos, meu irmão, o nosso corpo começa a dar sinais, não é? Zumbido no ouvido, desorientação, falta de apetite, desorganização intestinal, falta de ar, tudo isso, irmãos, porque nós estamos aflitos. Não é à toa que a ansiedade e a depressão é a doença do século, porque as pessoas estão desesperadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, o Senhor Jesus não quer você desesperado, porque o que ele disse para os discípulos, ele está dizendo para você nessa noite: não se turbe o vosso coração. Com isso ele está dizendo: não estejam turbados, não estejam excessivamente preocupados, não estejam ansiosos. Irmão, o Senhor nessa noite, ele está dizendo para nós que ele não nega a realidade da aflição, porque todos nós passaremos por ela. Impreterivelmente, irmãos, encontraremos momentos difíceis na nossa vida. O Senhor, inclusive, diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Não é assim? Então, ele não nega a realidade da aflição, porém, ele dá o remédio para a aflição. E sabe qual é o remédio para a aflição? Ou seja, ele disse: não se turbe o vosso coração. Mas ele não apenas disse: ei, não fique preocupado. Irmão, tem coisa pior, você está preocupado e alguém dizer: não fique preocupado. O cara, tá certo. Por quê? Não, só não fique, Que coisa boa, aí parece até que vai resolver tudo. Não, não resolve. Tem que se haver um meio para nós não ficarmos preocupados, é ou não é? E nessa noite o Senhor, ele dá para nós, assim como deu para os seus discípulos, a receita para nós não estarmos preocupados, porque ele disse, no final do versículo: creiam em Deus. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Os irmãos entendem qual é o remédio para a aflição? É a fé no Senhor Jesus Cristo, é a crença. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque a fé, meus queridos, é um firme alicerce. Quando nós não temos mais recursos, a nossa fé é o recurso. Quando nós não temos mais para onde correr, nem a quem recorrer, nós podemos confiar que o Senhor, ele é a solução da nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus, ele é tão poderoso que ele abre porta onde não há parede. Isso é uma coisa que todo pregador na vida já disse pelo menos uma vez, e eu estou dizendo agora. Irmãos, o Senhor, ele abre porta onde nem há parede. Sabe por quê, meu irmão? Me lembrando agora do nosso irmão Sansão, ele pegou uma queixada de burro, meu irmão, e matou mil inimigos, não é? Mas aí, meus queridos, ele estava no deserto, e ele olhou para o céu e disse: Senhor, tu me chamaste para livrar o teu povo, vou morrer de sede. Aí o Senhor disse: não. Sabe o que foi que aconteceu? De uma rocha brotou água para ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus pode. Diga assim: o meu Deus pode. Então, irmãos, olha só. O remédio para a nossa aflição é nós crermos em Deus. O remédio para a nossa aflição é termos a nossa fé firmada nele. Aí eu pergunto a você: sua fé está firmada? Porque o motivo de nós estarmos preocupados, meu irmão, é porque a nossa fé está vacilante. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas, pastor, qual é o motivo que eu tenho para crer? Falar assim, tenha fé em Deus, é muito bom. Mas qual é o motivo para crer, meus queridos? O Senhor deu para os seus discípulos um motivo para eles crerem. E nessa noite ele está falando para você, dizendo para você também o motivo para você crer. Você pode dizer glória a Deus? Sabe qual é o motivo que nós temos para crer, meu irmão? Porque Deus já tem um futuro preparado para nós. O Senhor já escreveu tudo, meu irmão. Está tudo preparado
pré-determinado para você, o teu futuro, a tua vida está guardada em Cristo, com Deus. Versículo 2, olha só o que ele diz, irmãos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Irmãos, quando o Senhor disse assim, ei, creiam em Deus, vocês creem em Deus, agora creiam também em mim, porque na casa dele tem um lugar preparado para vocês. E quando ele falou isso, irmãos, ele estava falando em primeiro lugar de segurança. Ele quer dizer, olha, vocês vão passar por aflições aqui, mas o Senhor tem algo para vocês estão seguros, vocês vão chegar lá. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Nós temos um futuro em Deus. As pessoas se desesperam, as pessoas ficam aflitas porque não sabem para onde vão, porque quando essa vida acabar, irmão, já era para elas, porque elas investem tudo que tem nessa vida. E depois, mas eu e você, irmãos, temos um futuro. Quando o Senhor, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele fala de segurança, mas ele fala também de pertencimento. Irmãos, uma das necessidades básicas do ser humano é pertencer a algo. Sim ou não, irmãos? Todos nós pertencemos a grupos, porque a nossa vida se manifesta em grupos. Nós somos seres gregários, nós nos relacionamos com pessoas, vivemos em grupos. E o que a gente mais quer, uma das necessidades é fazer parte de um grupo. Sim ou não, irmãos? E tem pessoas, meus queridos, que matam e morrem para poder provar que são dignos de estar em determinados grupos. Não é assim, meu irmão? Tem gente até que nega a Cristo para poder fazer parte de grupos. Mas o Senhor disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele estava nos dando esse senso de pertencimento. Ei, vocês não são daqui, vocês são de lá, vocês são escolhidos, vocês não são qualquer um. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então a nossa fé tem que estar afirmada, porque o Senhor te escolheu. Não foi porque você merecia, foi porque Ele quis. Não é porque você fez alguma coisa boa, não. Mas pelo contrário, quando Ele te escolheu, você nem queria. O Senhor, Ele nos deu esse pertencimento e nós por isso podemos confiar nele, nós podemos crer nele. Irmãos, essa certeza do lugar para onde vamos proporciona para nós paz. Não é assim, meu irmão? Eu não sei vocês, mas quando eu trabalhava secularmente, muitas vezes eu ficava muito depois da hora e estando ali, muitas vezes trabalho não era muito pesado, meu trabalho sempre foi administrativo, mas pesado psicologicamente, emocionalmente, mas eu me lembrava, meu Deus, eu vou chegar em casa, eu vou ver meus filhos, eu vou ver a minha esposa. E isso, irmãos, tirava esse peso das minhas costas, porque eu sabia para onde ia. Aquilo ia acabar. Você está entendendo, irmãos? E olha, meu amado e minha amada, quando nós estamos com o coração aflito, pensar que tem um lugar reservado para você, que você é escolhido, que você é escolhida, que você não é qualquer um nem qualquer uma. Irmãos, isso traz uma paz, porque ainda que as coisas estejam confusas na sua vida, Deus está no comando. Essa era a mensagem que Jesus estava dando para os seus discípulos. Vocês não estão entendendo nada, vocês só estão olhando o agora. Eu vou morrer, porém eu vou ressuscitar e estarei com vocês. Diga glória a Deus, meu irmão, porque é isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. Você está entendendo nada, está tudo confuso, mas eu estou com você, eu não te abandonei. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Esse sentido, né, da casa do Pai, de ter um pertencimento, meus amados, causa em nós um sentido para a nossa vida. Nós não precisamos nos desesperar, nem estar aflitos como as pessoas do mundo, porque nós temos realmente um sentido para a vida. Irmãos, a fé em Deus não é uma fuga da realidade, não. Você está entendendo? Karl Marx, né? Filósofo meio maluco que teve por aí séculos atrás, ele dizia assim: a religião é o ópio do povo, porque deixa as pessoas alienadas, mas é justamente o contrário, porque o Senhor, Ele não nega essa realidade. Teremos aflições, porém a nossa esperança não está aqui, porque se a minha vida estiver só aqui, meu irmão, eu tenho por que me desesperar, porque a política pode roubar tudo de mim. Sim ou não, irmãos? Os bandidos podem me roubar, as pessoas podem puxar o meu tapete, irmãos, mas o meu lugar na casa do Pai está garantido.
o meu sentido para a vida está garantido, o meu pertencimento a este povo está garantido. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E por isso nós podemos enfrentar tudo isso com serenidade, nós podemos enfrentar tudo isso com paz, porque o Senhor está conosco, amém? Mas observe, irmãos, eu sei que tem pessoas pensando assim, peraí, mas da minha realidade agora, até chegar na casa do Pai, tem toda uma vida, né? Alguns de nós viverão até os 90, né? Outros viverão um pouquinho menos. Eu quero viver até os 150, né? Se o Senhor deixar. Mas nós temos toda essa existência, e quem vai me aguentar é Sulamita esse tempo todinho. Então, irmãos, durante toda essa existência, o que é que vai me sustentar? Porque assim, beleza, eu sei que tem um lugar para mim, sei que eu pertenço a outro reino, mas durante a minha vida, durante a minha existência, o que é que vai me sustentar, irmãos? Jesus, ele falou a respeito disso. E ele disse, vocês terão um consolo contínuo. Versículo 16, olha só o que ele diz. E eu, vamos ler todo mundo juntos? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Aleluia. Vamos lá? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em... Aleluia. O Senhor disse, ó, durante toda a sua vida vocês terão a minha presença pelo Espírito Santo. Ele disse, eu rogarei o Pai, e ele enviará outro consolador. Essa palavra outro, na língua grega, é allos. Outro da mesma essência, não é outro menor, nem outro maior, nem um anjo, não. Ele disse, eu darei de mim mesmo, o Espírito Santo. Ele disse, a Trindade estará com você, outro da mesma essência. Diga glória a Deus, meu irmão. O substituto de Jesus aqui na terra é o Espírito Santo. Existem algumas religiões por aí que consagram um homem a vicário de Deus, ou seja, substituto de Cristo. E, meu irmão, não existe algo mais equivocado, porque o substituto de Cristo para mim e para você é o Espírito Santo. E ele disse, ele estará convosco. Olha que coisa, irmãos. O Senhor nos sela com seu Espírito Santo e ninguém consegue tirar. Você pode estar passando por luta, por tribulação. As pessoas podem lhe difamar, lhe sujar, colocar você na cadeia, dar uma surra em você. Mas essa marca eles não conseguem tirar, porque ela está com você, ela ficará com você para sempre, e ele estará convosco. O Espírito Santo que te consola, o Espírito Santo que te coloca de pé. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Estava falando com Rafinha que logicamente que eu tinha um conceito sobre isso, mas como Deus usa às vezes as coisas, né, para nos esclarecer. Eu estava lendo um livro que Rafinha e Juninho me presentearam, e esse livro fala sobre a palavra paracleto. Eu já, claro, logicamente já tinha ouvido sobre isso, já tinha estudado sobre isso, mas esse ensinamento, irmãos, falou comigo tremendamente nesses dias, quando o Senhor disse assim, eu vos enviarei outro consolador. Essa palavra que na nossa Bíblia está traduzida como consolador é a palavra grega paracletos. Irmãos, que é uma palavra grega que praticamente só Jesus usou. Nem no meio secular você não vai encontrar lá naqueles tempos de Jesus as pessoas usando, porque é uma palavra muito difícil de interpretar e das pessoas entenderem. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra quer dizer aquele que está ao lado, mas quer dizer também aquele que é teu amigo, quer dizer também aquele que é o teu ajudador, quer dizer também aquele que é o teu intercessor e, por fim, aquele que é o teu defensor. Tudo isso está aglutinado nessa palavra paracleto. E foi isso que Jesus disse, ele, esse que é todas essas coisas, estará com você. Você está entendendo, irmãos? Durante a jornada da tua vida, durante as tribulações, os apontamentos, tudo isso, o paracleto está com você, meu irmão. Ele está te intercedendo, ele te coloca de pé, ele te convence quando você está errado, ele te guia, ele te conduz a toda a verdade, ele coloca palavras na tua boca, ele manda você calar, ele manda você ir adiante, ele manda você ficar calado, manda você ficar quieto. Esse paracleto está com você. E quando você não tem mais forças, quando você não tem mais recursos e você vai orar, aí parece que você recebe um banho da graça que te lava, te renova. Sabe o que é isso, meu irmão? É a ação do Espírito Santo em você. Ele está com você. Diga glória a Deus, meu irmão. A promessa do Espírito Santo é
a resposta de Deus à nossa necessidade de apoio, de orientação, de consolo, porque todos nós precisamos, é ou não é, meu irmão? Mas, às vezes, a gente não encontra apoio nas pessoas, até nas pessoas que nós amamos e que nos amam, mas mesmo assim o Espírito Santo está conosco. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem, mesmo aquelas que te amam tremendamente, que querem viver com você, que vivem ao seu lado. Muitas vezes essas pessoas não te entendem, mas o Espírito Santo te entende. E ele está aqui, ó, com você. É o selo que não sai, é a marca do rei na tua vida. Ele te conhece, ele sabe como te colocar de pé. Às vezes, meu irmão, você está numa luta tão grande e é só um soprar do Espírito Santo para te colocar de pé, ou não é, meu irmão? Às vezes é uma coisa tão pífia, aí você diz, mas foi isso que me alegrou. Mas sabe o que é isso, meu irmão? É o Espírito Santo, e às vezes não precisa nem de nada, a não ser o toque do Espírito na tua vida e você se coloca de pé. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Esse é o agir do Espírito Santo na tua vida, é uma experiência pessoal, meu irmão, intransferível. Eu queria muito, né, quando estou cheio do Espírito Santo, tocar nas pessoas e as pessoas ficarem cheias também, mas não acontece assim, porque é uma experiência intransferível, é ou não é, meu irmão? Às vezes eu estou num culto assim, eu estou sentindo aquela unção e eu fico falando línguas bem baixinho, quando eu olho tem gente mascando bicicleta e contando quantas voltas o ventilador dá, e eu fico, meu Deus, eu estou aqui tão tocado, mas sabe por quê, meu irmão? Porque é uma experiência pessoal, é você e ele. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Muitas vezes, meus queridos, você nem entende como, mas o Espírito Santo está agindo dentro de você, é algo que age aqui, sabe, que vai te colocando de pé, vai te consolando, vai trazendo novas forças. Irmãos, é a presença contínua da Trindade de Deus em você, porque Jesus falou assim, aquele que crê em mim, eu e o Pai faremos nele morada. Ele falou assim, não é assim, irmãos? E ele disse, o Espírito Santo vos será dado, ele ficará com você. Então o Espírito Santo representa a Trindade em nós, irmãos. A Trindade, o Deus triuno, que é um só, mas que subsiste em três pessoas, que criou o universo. Ele habita dentro de você, ele está dentro de você, meu irmão. Por isso que Jesus falou, vocês têm que crer, vocês têm que confiar, sigam adiante. Diante dessa tribulação toda, vocês podem ir adiante, porque a Trindade está com vocês. Diga glória a Deus, igreja. Mas qual é o resultado disso tudo, meu irmão, de viver assim? O Senhor, Ele nos diz, é uma paz transcendente, é uma paz que transcende até o entendimento, inclusive é uma paz que transcende o mundo. Versículo 27, ele diz assim, vamos ler? Irmãos, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, quando João escreveu o seu evangelho, ele usou, né, essa palavra, deixo-vos a paz. Como era no grego, ele usou a palavra eirene, não é Irene, é eirene, não é, que quer dizer bem-estar. Não é? Mas eu tenho certeza que quando Jesus falou para os seus discípulos, deixo-vos a paz, ele estava falando em hebraico. Então ele não disse, eu deixo a vocês o eirene, ele disse, eu deixo a vocês o meu shalom. E você sabe o que é shalom, meu irmão? Quando o judeu chega para o outro e diz shalom, e engraçado que o judeu ele não diz só assim, shalom, como alguns fazem, né? Ele diz duas vezes, shalom, shalom, que é a paz e confirma, né? Shalom, shalom. Você sabe o que quer dizer shalom? É a paz integral, irmãos. Diga glória a Deus, igreja. É a paz emocional, a paz espiritual, a paz física e a paz social. Quando a paz de Deus nos envolve, é justamente essa. Não é só um bem-estar, apesar de que João, eu tenho certeza que ele queria colocar algo mais profundo, mas como ele estava escrevendo na língua grega, ele teve que colocar a palavrinha lá, eirene, mas Jesus, ele queria que nós tivéssemos o seu shalom, a paz integral, a paz que envolve o emocional, envolve o espiritual, envolve inclusive a minha paz física e também a paz social, é a paz completa.
completa. É isso que Deus quer para você e é isso que nós experimentamos quando nós continuamos crendo, quando nós temos a certeza que o Espírito Santo está em nós. Pastor, mas eu não sou batizado ou batizada no Espírito Santo. Não importa, o Espírito está em você. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, depois que nós ouvimos o evangelho da verdade, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Se você recebeu Jesus como Salvador, você tem o Espírito Santo. Essa força está com você, esse poder que criou o universo, ele está com você. E essa paz integral, ela é derramada sobre você. Pastor, mas eu não estou sentindo. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário que você simplesmente faça o que Jesus disse. Vocês creem em Deus, agora creem em mim. Tenha fé no Senhor. E essa paz, ela vai inundar a sua vida. Irmãos, e o interessante é que Jesus faz um paralelo entre a paz do mundo e a paz de Deus. Ele disse, deixo-vos a paz. Não vula dou como o mundo a dá. Porque o mundo, ele preza uma paz e eles querem uma paz, mas a paz do mundo é uma paz circunstancial. Não é uma paz total, é uma paz circunstancial. Se está tudo bem, a despensa está cheia, dinheirinho no bolso, no banco, né? Um namorozinho, tal, uma saída com a esposa ou com o esposo para um cineminho, um negócio, pronto, está tudo muito bem. Mas quando isso tudo acaba, o que é que acontece? Vai-se a paz. Não é assim, irmãos? É uma paz circunstancial, é uma paz que muitas vezes é uma paz financeira, mas falta a paz espiritual. Não é? A paz do mundo é assim. Às vezes tem a paz espiritual, mas falta a financeira. Não é? Às vezes está bem financeiramente, está bem interiormente, mas socialmente, meu irmão, ninguém gosta de você. E aí, meu irmão, como é que fica isso? Mas a paz que o Senhor dá, meu irmão, é uma paz superior, porque a paz do mundo, a paz circunstancial, que está dependente das circunstâncias, a paz que Cristo nos dá é além das circunstâncias, porque você pode não ter dinheiro, não ter amigos, não ter recursos, não ter nada, mas essa paz, ela está com você, você pode desfrutar dela. Aleluia. Toda vez que eu falo disso, irmãos, eu cito Richard Humber, aquele pastor romeno, né, que os socialistas, né, comunistas chegaram para ele e disseram, nega o Senhor, rapaz, nega esse teu Deus, você está aí nessa cadeia, tuberculoso, todo lapiado, aí, todo detonado, sem unhas, torturado aí nessa cadeia, nega logo esse Deus, meu irmão, e volta para tua casa. Está vendo o que aqui esse Jesus fez com você? E ele se esforça, meu irmão, está lá no livro dele, ele fica de pé e diz, quem disse que foi Jesus que fez isso? Foram vocês que fizeram isso comigo, porque Jesus salvou a minha vida, ele só me fez o bem. Diga glória a Deus, meu irmão. E se alguém que sabia o que era paz, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Filipenses, ele estava preso, inclusive ele estava ameaçado de ser morto, né? Ameaçado de ser decapitado, e ele fala sobre esta paz, inclusive ele fala sobre a alegria. Ele diz assim, né? Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele disse 2 vezes. Filipenses é conhecida como a epístola da alegria de um homem que estava preso, meu irmão, todo detonado, mas ele sabia o que é desfrutar a paz. Você pode desfrutar a paz nessa noite, meu irmão, porque a paz de Cristo, ela regula todo o nosso emocional. A paz de Cristo regula o nosso espiritual. Pastor, mas está tudo muito confuso. É porque está faltando você crer, está faltando você dizer, Espírito Santo, vem em mim, porque tu estás comigo, derrama sobre mim o teu consolo, porque eu preciso. E você vai ver o Senhor te colocar de pé, meu irmão. Você vai ver Deus fazer algo maravilhoso dentro de você, inclusive fora de você, porque Ele vai mudar as circunstâncias, mas por enquanto Ele está ministrando aqui interiormente a paz interior, porque para enfrentar o exterior é necessário que primeiro você esteja resolvido interiormente. Nessa noite o Senhor está trabalhando na tua vida. Nessa noite o Senhor está dizendo, ei, creia, eu não quero você aflito ou aflita, não, eu quero você crendo, porque eu já te preparei um futuro. O que você passa aqui é pífio por aquilo que você vai receber no futuro. E hoje você pode desfrutar essa paz. Essa paz vinda de Deus, ela excede o entendimento. Como disse o apóstolo Paulo, a paz que excede todo entendimento está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, né?
Porque é uma paz que a pessoa diz, não, mas como é que eu posso ter paz numa situação como essa? Mas a paz está conosco, excede o entendimento. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se você quer desfrutar dessa paz, simplesmente creia. Experimente essa serenidade que o Senhor Jesus ele dá. Porque o Senhor ele te dá paz no meio do caos. Eu costumo dizer, irmãos, que nós estamos no meio, no centro do furacão. Porque, irmão, quando tem aquele furacão, né, que alguns chamam de tufão, lá no centro tem paz. Você já viu isso? Está tudo, né, sendo destruído ao redor. Lá no centrozinho tem a paz. Sabe onde é que você está? No centro do furacão. Está tudo detonado, mas você desfruta a paz. Diga glória a Deus, igreja. Então, irmãos, nós passaremos impreterivelmente por aflição, mas que eu e você possamos permanecer crendo. Aí eu pergunto, como eu perguntei no início dessa pregação, você está crendo? Você continua crendo, independente das circunstâncias? Porque, meu irmão, se aqui dentro está tudo desorganizado, é porque está faltando crer, está faltando confiar, está faltando você reatar essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo. E nessa noite, irmãos, o Senhor nos trouxe essa palavra para que nós possamos desfrutar dessa paz. Não a paz eirene, um sentimento bom, mas o shalom de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.